Deixa eu fazer uma pergunta bem simples e direta. Você acredita que a construção do conteúdo por si só, ele já é um negócio? Se sim, sinto muito, mas você está vivendo a maior contradição do marketing e das pessoas que pensam que estão construindo um negócio online, quando na verdade precisam entender a estrutura mais robusta por detrás da produção de conteúdo. O que acontece é que milhares de criadores, até profissionais mesmo, continuam postando, postando sem parar e no final não tem nada de faturamento, simplesmente porque não entenderam qual o jogo real que eles têm que fazer. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a criação de conteúdo é só uma parte de um grande ecossistema. E você vai entender como transformar essa frustração de produção de conteúdo em resultados reais e mais vendas para você. O erro mais comum que repercute nas pessoas é achar que precisa produzir mais conteúdos para que obtenham mais resultados. O que acontece é que as pessoas acabam demandando muita energia em produzir mais vídeos, escrever posts, artigos, tudo isso achando que só o conteúdo basta. E esquecem de construir um sistema de venda que sustente toda essa questão. Na prática, a criação de conteúdo ela serve como uma distribuição da sua mensagem. É como se fosse uma ponte que vai fazer a ligação entre a sua audiência e a mensagem central que você quer passar. Só que imagine o seguinte: do que adianta você ter milhões de visualizações se não houver uma oferta por detrás daquilo? Como um empreendedor e um profissional, você precisa pagar as suas contas, as suas despesas. Então, a produção de conteúdo nada mais é do que um meio necessário para alcançar mais pessoas através da sua mensagem. E quando você alcançar essas pessoas, você faz as ofertas. Isso nada mais é do que a construção. Esse é o princípio básico da construção de audiência. Porque pense no seguinte, quando a gente fala de redes sociais também, existe uma questão muito interessante. Quantas pessoas você já viu comemorando os seus 10 mil seguidores, 10 mil inscritos no canal no YouTube ou nas outras redes sociais, mas sem vender nada? Nenhum serviço, nenhum produto, nem a consultoria, o que seja. É como se você abrisse um restaurante, tá, e lotasse com 10 mil pessoas e aquelas pessoas só olhassem o cardápio que tem lá. Não fizesse nenhum pedido para se alimentar, não pedisse nenhum prato. O que acontece é, um vídeo ele tem um potencial absurdo de atrair a atenção das pessoas, mas você só vai conseguir faturar quando você entender como transformar aquela audiência na sua liberdade financeira, através de ofertas bem estruturadas dos seus produtos ou dos seus serviços. Por isso eu digo que o conteúdo ele é só uma ponte, como eu disse. E essa ponte ela vai fazer a ligação. É só parte da estrutura, parte do seu ecossistema. E o que acontece quando as pessoas acabam demandando muita energia apenas na criação de conteúdo, sem uma estratégia de monetização por detrás? Existe o esgotamento invisível, que nada mais é do que você produz, demanda energia, muito nisso, eu até citei isso em um vídeo anterior, mas você não colhe resultados concretos. Então, aquela sua energia parece que só saiu, foi dispersada sem ter um direcionamento. E quando você não sente que o que você fez trouxe um resultado, a sensação de que será que vale a pena continuar fazendo aquilo é inevitável. Por isso, você não deve focar em métricas de vaidade, tá? Como número de seguidores, número de inscritos, curtidas e visualizações. Essas métricas são importantes para você ver a questão do seu engajamento. No último vídeo eu citei que eu mesmo comemoro a cada inscrito, a cada número de visualizações que o meu canal tem, mas essas métricas são importantes para você ver o crescimento da sua audiência. Porém, não são métricas que você deve basear a estrutura do seu ecossistema, os seus produtos e tudo mais. O maior problema de muitas empresas e de muitos profissionais é que acabam focando apenas nesses números e geram problemas de ego enorme. Quando as pessoas elas focam apenas nesses números, elas estão apenas alimentando o seu ego. Por quê? A sua audiência vai ser baseada em outras métricas específicas, como o número de leads que você consegue,
reuniões que você marcou, entre outras que eu ainda vou citar nesse vídeo. Bom, deixa eu te mostrar um contraste do que eu estou te falando, para você ver como é que funciona essa questão na prática. Imagine um influenciador que ele tem milhões de seguidores, tem muito alcance, muita visibilidade, mas ele não consegue fazer nenhuma venda. Existe um caso um caso bem famoso, de alguns anos atrás, acho que mais de uns 10 anos, de uma influenciadora. Essa influenciadora, se eu não me engano, ela tinha mais de 2 milhões de seguidores, mas ela não conseguiu vender 36 camisas. Tudo porque aquela audiência ela não estava preparada para poder comprar algum tipo de produto. Agora, de outro lado, nós temos um consultor. Tá? Pode ser de marketing, um consultor financeiro, que ele tem uma consultoria e todo o conteúdo que ele faz é pautado em uma linha onde tem conteúdos de educação, conteúdos de instrução e conteúdos de oferta. Ele tem 3 mil seguidores, porém tem um faturamento de 20 mil reais. Tudo isso porque o seu conteúdo tem ofertas direcionadas e ele usa as suas redes sociais como um ponto de contato com a sua audiência. Então você percebe a diferença entre métricas de vaidade e, e uma comunicação bem direcionada, quando o conteúdo ele faz essa ponte, onde você consegue ouvir as dores e necessidades da sua audiência. Eu falo isso porque basicamente é isso. A gente pode fazer vários estudos, pesquisar sobre o cérebro humano, o comportamento do consumidor, mas sempre vão ter necessidades, dores e desejos. E você, através do seu conteúdo, vai criar esse vínculo com a sua audiência, oferecer as soluções para eles e, por consequência, vender e prosperar. Simples. Desses dois exemplos, é claro que são exemplos bem. É claro que esses exemplos podem soar meio extremos em algum ponto. Porém, quando você entende que o seu conteúdo ele é essa ponte, você entende realmente qual é o jogo e que é necessário que você construa um ecossistema por detrás para poder sustentar essa audiência que vem para você. E quando as pessoas acreditam que é só produzir conteúdo e não veem o resultado de volta, isso gera desânimo, frustração. Acabam olhando para números que não são tão relevantes ou números que não demonstram a realidade daquela empresa, daquela pessoa. Por isso, existem 4 pontos que você tem que trabalhar para conseguir transformar a produção de conteúdo em algo mais consistente e que acabe gerando seus resultados mais práticos. E o primeiro deles nada mais é do que a clareza. Antes de você produzir conteúdo, eu sempre falo sobre a questão de você ser intencional, onde cada conteúdo que você faz deve gerar um impacto e esse impacto ele é direcionado para a sua audiência. Então, assim, antes de você produzir um conteúdo, faça a seguinte pergunta: por que eu estou criando esse conteúdo? E se a sua resposta for para ganhar mais seguidores, sinto muito, mas vai ser desanimador e muitas das vezes inevitável que o desânimo apareça. O seu conteúdo, o seu negócio, ele deve estar atrelado a algo maior. E quando a gente fala de comunicação e audiência, quando você for produzir algo, sempre pense em educar, gerar autoridade, vender e, o melhor, é gerar um impacto positivo na vida de quem te assiste. O segundo ponto é você ter uma estratégia de monetização clara. Antes de você produzir os vídeos, você precisa saber qual produto ou serviço aquele conteúdo ele vai alimentar. Vai gerar o desejo, vai gerar a educação, a instrução, porque todo conteúdo ele é uma ponte. Ou melhor, vamos dizer que o conteúdo que você faz, cada conteúdo é um vendedor silencioso. Então, imagine, se você não fizer um conteúdo bem direcionado, cada presença sua que você faz é uma maneira de você colocar um vendedor em uma rede específica, tá? Em um canal de comunicação ou outro tipo. E quando você faz um conteúdo que não tem um direcionamento, não tem uma instrução, ele só vai estar lá parado. E quando você faz um bom conteúdo, é aquele que vai e comunica para a sua audiência, aquele vendedor que chega, instrui e leva a pessoa para a sua estrutura de venda. Então, assim, o conteúdo ele é a ponte, mas o negócio ele é o destino final. A sua presença online ela é fortalecida através do seu conteúdo, mas
Lembre-se, quando eu falo muito sobre marca pessoal e brand, eu uso uma frase que diz: a sua marca pessoal, o seu posicionamento é aquilo que as pessoas falam quando você não está presente. Ou seja, agora você está me assistindo, né? Só que eu não estou presente neste momento. Esse vídeo foi editado, subiu na plataforma e você está assistindo. Não é um vídeo ao vivo. Mas além da produção de conteúdo, o terceiro ponto é você entender como redefinir as suas metas. Não focar apenas nas metas de vaidade. Muitas das vezes nós acabamos nos viciando em métricas de vaidade. Número de seguidores, curtidas e tudo mais. Só que não são elas que direcionam o caminho do seu negócio. Você deve se perguntar: quantos leads esse texto gerou? Quantos leads esse vídeo aqui está gerando? Quantos clientes entraram em contato no meu DM? Quanto de faturamento esse conteúdo está me gerando? Essas métricas que acabam sustentando um negócio de uma maneira consistente. E é claro que quando a gente fala de consistência, eu também penso no seguinte: a produção de conteúdo é algo que é cansativo, tá? Demanda muita energia. Para isso, você tem que ter um ciclo de energia criativa. É quando você vai além da consistência, desenvolvendo uma disciplina, tudo isso relacionado a uma boa gestão de conteúdo. Quando você aprende a fazer a gestão dessa energia, funciona basicamente assim. Você trabalha a produção do seu conteúdo em ciclos, onde você para poder planejar, primeiro analisando tudo que já foi feito e e qual é o seu estado atual, para depois desse ponto de partida você começar a fazer a criação do seu conteúdo. Nesses momentos de criação, a publicação e tudo mais, você também deve ter momentos de pausa, onde você faz essa análise, dá uma respirada para não trabalhar no modo exaustão, tá? Às vezes produzir conteúdo é cansativo, mas demanda muito da sua energia mental. Depois da produção do conteúdo, é o ponto de análise, onde você olha o que foi feito, quais são os resultados e como melhorar. E aí você vai e repete todo o ciclo. Planeja, cria, descansa, analisa, recomeça. Fazendo isso, você vai entender como produzir de uma maneira melhor, sem exaustão, porque o jogo é você conseguir entender como produzir com estratégia. E quando você produz com estratégia, tendo pequenos pontos de descanso, você não para no meio do caminho, e sim trabalha a melhora contínua. Entenda que esse paradoxo de conteúdo ele é mais real do que você imagina, e que faz muitas pessoas não entender a real importância de construir um negócio, porque quando você entende que o seu conteúdo ele é só um meio de distribuição da sua mensagem e que precisa existir a construção de ofertas para a sua audiência, tudo muda. Você para de correr atrás de métricas vazias e realmente foca em construir a intencionalidade em cada conteúdo que você faz, pois isso vai ser a base do seu ecossistema. E você faz, obviamente, de uma maneira mais constante quando vê resultados chegando. Então aqui vai um desafio para você. Quando você for fazer o seu próximo conteúdo, se pergunte o seguinte: esse post ele vai levar o meu público para uma oferta clara ou não? Se a resposta for não, você não está criando um negócio. Você apenas está criando um jogo de vaidade. E se você quiser aprender como transformar o seu conteúdo em um bom posicionamento que gera esse ecossistema, o link do treinamento vai estar aqui embaixo. No mais, nos vemos em um próximo vídeo.